Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Viva. Aqui você vai encontrar as melhores histórias narradas da Bíblia. Inscreva-se e deixe seu like para mais conteúdos como esse. A volta de Jesus. O fim dos tempos em um mundo pós-apocalíptico. O cenário era devastador. O mundo que antes era vibrante e cheio de vida havia se transformado em uma terra desolada e sombria, mergulhada em completo caos. Os céus, outrora azuis, estavam cobertos por nuvens negras e densas, como se a própria atmosfera estivesse sufocando a humanidade. As águas dos oceanos e rios se haviam tornado vermelhas como sangue, conforme descrito na profecia do terceiro anjo em Apocalipse 16:4, e os peixes e criaturas marinhas estavam mortos, flutuando em suas águas pútridas. Um silêncio fúnebre pairava sobre a terra, interrompido apenas pelos gritos desesperados e lamentos dos que restaram. As cidades que antes eram símbolo de progresso e modernidade estavam em ruínas. Edifícios despencados, ruas vazias, carros abandonados. Onde antes havia multidões, agora restavam apenas alguns sobreviventes, espalhados, vagando como fantasmas em busca de alimento e água. Muitos haviam sido marcados com o sinal da besta, como mencionado em Apocalipse 13:16-18, e aqueles que se recusaram a aceitá-lo eram perseguidos e assassinados brutalmente. A natureza, já em seu limite, rebelou-se. Furacões violentos destruíam o que restava das construções. Terremotos abalavam o mundo em sua fundação, como o grande tremor descrito em Apocalipse 6:12. As estrelas caíam do céu, como frutas maduras sendo sacudidas de uma árvore. O sol, escurecido, já não dava mais seu calor, e a lua parecia tingida de sangue, um sinal que muitos temiam, mas que agora era uma realidade cruel. Os exércitos do anticristo, liderados pelo falso profeta, marchavam em direção a uma batalha final. A terra estava dominada pela escuridão espiritual, onde a idolatria e a rebelião contra Deus atingiram o ápice. A besta governava com mão de ferro, e os que resistiam eram esmagados. A fome, as pestes e as guerras assolaram as nações, cumprindo o que fora profetizado nas trombetas e taças da ira de Deus, descritas em Apocalipse 8:16. Era o auge do sofrimento humano, e a esperança parecia uma memória distante. E então, no meio do desespero, um sinal. Um som que ressoou pelos quatro cantos da terra, a última trombeta soou. Os céus se abriram, e uma luz ofuscante brilhou através das nuvens negras. Os olhos dos que restaram voltaram-se para o alto e viram algo que muitos não acreditavam mais ser possível: a volta de Jesus Cristo. Ele veio montado em um cavalo branco, como descrito em Apocalipse 19:11, com seus olhos como chamas de fogo e em sua cabeça muitos diademas. Seus exércitos celestiais o acompanhavam, também montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino e puro. De sua boca saia uma espada afiada, com a qual ele feriria as nações, e em sua coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O medo e a angústia tomaram conta dos exércitos da besta. Eles, que haviam se achado invencíveis, agora tremiam diante da presença do verdadeiro Rei. Jesus desceu à terra e, com uma simples palavra, derrotou a besta e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 19:20. O poder que antes controlava o mundo foi desfeito em um instante. As forças do mal não tinham mais domínio sobre a humanidade. Os mortos em Cristo ressuscitaram, como mencionado em Apocalipse 20:4, e aqueles que permaneceram fiéis, mesmo em meio à grande tribulação, foram reunidos para reinar com ele. Os céus e a terra, agora libertos das correntes do pecado e da destruição, começaram a ser renovados. O fim dos tempos não foi apenas um julgamento, mas o início de uma nova era. Uma nova Jerusalém desceu do céu, como descrito em Apocalipse 21, adornada como uma noiva para o seu esposo. Deus fez sua morada com os homens, e não havia mais dor, nem morte, nem pranto. As lágrimas foram enxugadas, e a vida, em sua plenitude, foi restaurada. O caos pós-apocalíptico havia terminado. O que antes era destruição e desolação, agora era redenção e restauração.
A volta de Jesus marcou o fim de uma era e o começo de uma eternidade de paz, onde a humanidade, enfim, foi salva do mal e da morte para viver para sempre com o Criador.